Você faz um bom planejamento, você tem lá 1000 linhas no seu planejamento, você tem ali 1000 demônios escondidos ali. Sem dúvida. Megaprojetos de mineração são empreendimentos complexos que exigem um esforço conjunto de diversos atores para serem bem-sucedidos. Mas como garantir a colaboração eficiente entre empresas, governo, comunidade e outros stakeholders nesse cenário? Nesse episódio, o papo é com um profissional com mais de 30 anos de experiência em gestão de projetos e operações em mineração, que vai compartilhar seus conhecimentos e insights sobre os desafios e as melhores práticas para uma colaboração eficaz em megaprojetos. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, em conjunto com meu amigo, parceiro Gustavo Roberti. Fala, Gustavão! Como é que você tá, meu amigo? Vem cá, levanta aí, porra. Vou te junto novamente, hein? Não te vejo, tem um saudade, tá com saudade, tá com saudade. Como é que foi, cara? Foi de passagem de ano, tudo bem? Confete? Cadê o confete? Pô, confete, acho que ficou com o Davi. Terminamos a sexta temporada com confete, tinha que abrir a sétima temporada com confete. Confete ficou com o Davi, né, cara? Pra você ficar cheio de coraçãozinho nas costas. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Como é que foi de passagem de ano? Graças a Deus, tudo bom. Preparado pra essa sétima temporada, a gente bombar. É sobre o que essa temporada? Transformação com colaboração. Fantástico, cara. Tema que tá no auge e a gente fala direto, busca direto. É o que a gente tem pra esse ano. Focar em colaboração, que eu acho que vai ser sensacional. E para isso, a gente não poderia ter pessoas melhores para abrir. Vamos parar de lero-lero e vamos falar de coisa séria. Vamos trazer para a mesa, né? Vamos então, assim, 2 convidados aqui, pessoal, com a gente. Feliz 2025, viu, pessoal? Então, de volta ao Veroncast. Ivan Montenegro, muito obrigado por estar aqui conosco. O preâmbulo, pessoal, já foi legal pra caramba. Certeza que vocês vão aprender muito com o Ivan. E além do Ivan, tá aqui conosco também Eduardo Franklin. Carimbada, já vem alguns Veroncasts. Aqui, Edu. Ele tem tranquilidade pra falar. Total. Né? Total. Vai dar um show aqui junto com a gente. O que eu combinei aqui, a gente combinou aqui, né? Toda pergunta difícil, pessoal, vai na verdade pro Edu, tá? Assim, a gente vai liberar aqui. Então, Ivan, se tiver algum ponto assim, a gente passa a bola pro Edu. Segura porque, né? Tá de zagueiro hoje. Tá de zagueiro hoje. Brincadeira, pessoal. Primeiro te apresentar, né, Ivan? Acho que todo mundo te conhece. Ivan é uma figura, né? Honra, né, ter aqui você conosco. Ele é um profissional, né, um alto executivo que já passou por diversas experiências, foi área de operação, né, mais de, talvez nem falar, muitos anos de experiência em mineração, né, Ivan? Já foi área operacional, já foi área de implantação de projetos, aí liderou, né, uma nova indústria, né, que era a New Steel, e hoje lidera um grande projeto também, que está como executivo na Liga. Então, honra ter você conosco, experiência internacional também, né? Acumulando os seus mais de 20 anos de experiência na Vale. Ivan, muito obrigado aí por estar conosco, tá? Prazer é meu. Vamos contar um pouco dessas experiências aí. E ponto importante, né? Está aqui na mesa, pessoal, né? Aqui, Ivan também, ele né? Tem aqui diversos livros, então ele é autor, né? De mais de 4 livros. Esse é um livro, né? Que Ivan trouxe aqui como presente pra gente. Então, vou brincar aqui com a nossa audiência aqui. Vamos sortear esse livro, hein, Joel? Então, vamos fazer aqui depois um sorteio. Manda pra gente aí quem quer ganhar esse livro aqui do Ivan. Um livro muito bacana sobre excelência operacional. Que a gente ia brigar pelo livro. Exato. Pô, você pode se inscrever então e quem sabe você vai ganhar o livro, tá bom? A audiência merece mais que a gente. O livro tá na Amazon também, se você quiser comprar, tá? Né, Ivan? Vou botar no centro de custo do Veroncast. Boa. O Joel vai aprovar. O Eduardo também, que é a figurinha repetida, brincadeira aqui, pessoal. Edu, ele é, né, o líder da área de mineração aqui da Veron. Faz parceria comigo, inclusive. Exatamente. Edu, seja muito bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez a participação. Prazer estar com vocês aqui, né, juntamente com o Ivan. Vamos tentar contribuir um pouquinho aqui no bate-papo. Beleza. A todos. Ivan, eu tento, foi até difícil fazer um breve resumo de quem é o Ivan, né? Então, diversos anos ali de experiência em implantação de projetos. Você teve uma carreira muito
Eu te conheci, né? Na Vale, eu fui Vale também durante um tempo. Você era uma figura, né, na alta liderança da Vale. Se você puder falar um pouquinho da trajetória, né? Assim, tanto acadêmica, né, sua formação, e também hoje você, Ivan, também como líder na Liga, né? Então, poder fazer um resumo para a gente de quem é o Ivan. Eu comecei antes da Vale, até trabalhando em manutenção com uma empresa de transportes. Na época era uma empresa pequena. Comecei lá no almoxarifado, organizando o almoxarifado. Eu gosto de falar isso porque é uma coisa que me acompanhou a vida inteira. É esse senso de organização, de ter as coisas no seu lugar e fazer bem feito. Então, isso é um aprendizado de uma vida. Uhum. E é um aprendizado que eu tentei traduzir aqui nesse livro, né? Espero que vocês gostem aí. Tá disponível aí, tem bastante no Se quiserem, viu, pessoal? Tem bastante livro para comprar. Almoxarifado tem bastante. E aí me formei em engenharia mecânica pelo FMG. Entrei para a Vale, em Carajás. Foi a melhor decisão da minha vida. Legal. Comecei lá na usina de Carajás. Cheguei lá, até uma história interessante, porque eu antes eu era muito ligado à mecânica, à corrida, a carro, e gostava muito da parte mecânica. Não tinha contato nenhum com a indústria mineral. Então, cheguei lá e falaram assim, você vai trabalhar aqui nessa planta de minério. Eu falei assim, 2 perguntas, o que é planta e o que é minério? E aí realmente não sabia nada. E comecei lá na operação, já cheguei lá como chefe, me colocaram como chefe de seção lá, já para comandar um grupo de pessoas na área de manutenção e operação. E aí eu fui vendo que eu tinha muito pouca habilidade de liderança. Então, o meu desenvolvimento foi sempre buscando melhorar em termos de gestão, em termos de liderança, até chegar num ponto em que eu vi que eu já não precisava desenvolver a mim mesmo como líder, eu tinha que desenvolver outras lideranças. Então, foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira. Então, na Vale, eu fiquei 25 anos na Vale. Passei por diversas áreas, por nacional, internacional. Um ponto de inflexão na minha carreira foi quando o Maurício, muita saudade do Maurício Drummond, né, que nos deixou na pandemia, e ele me chamou para a área de projetos. Isso foi lá nos idos de 2005, em torno de 2005, por aí, ou seja, 20 anos atrás já que eu migrei para projetos. E ele me chamou para desenvolver todos os procedimentos, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu já tinha feito vários projetos de mudança, de engajamento, de transformação. Então, ele me chamou e eu fui uma das pessoas que, junto com ele, nós lideramos a transformação da Vale para aquela fase do herói, né? Do cara que deixa comigo, que eu faço e eu entrego o projeto. E geralmente não dava certo. Né? Para colocar todos os procedimentos, todo um modelo de gestão que a gente trouxe na época, né? Que está aí, né? O FEL. Então, tenho muito orgulho de ter participado disso. E aí fui entrando cada vez mais dentro de projetos, né, para ser um líder de projeto, um diretor. E depois que eu saí da Vale, já vai fazer 10 anos que eu deixei de sair da Vale, fui para uma outra empresa que desenvolveu uma tecnologia inovadora também de processamento de minérios, acabou sendo adquirida pela Vale. E depois comecei mais uma outra trajetória já como um consultor independente e também como num projeto que eu estou agora, que você mencionou, da Liga, né? Que também é lá em Parauapebas. Ou seja, de planta de minério, essa carreira você entende bem hoje, né? Hoje eu já entendo. Já implantou boas plantas e um pouco mais. Que legal, que bacana. Como é que foi a sua entrada em projeto? Né? Você mesmo estava falando aí, eu acho que é uma característica comum de quem trabalha nessa área. Ninguém começou nela.
né? Porque você não se prepara para projetos, faculdade não te ensina isso, etc. Você se forma em alguma coisa, engenharia e etc., começa a trabalhar mais ou menos naquelas frentes normais que a faculdade te traz, e aí você é conduzido para a área de projetos. Como é que foi a sua experiência com inicial? Pequenos projetos, né? Projetos correntes. Então, mesmo na operação, eu já lidava com vários projetos de melhoria. Dentro da operação, assim, sempre tem algumas coisas que você acaba tocando. Mas era muito pouco método e muito esforço. Por isso que eu chamo da fase do herói. Né? Exatamente. Então, depois que eu fui realmente para trabalhar com o Maurício, que a gente começou a desenvolver, entender megaprojetos, o que era megaprojetos, a Vale estava começando a deslanchar em investimentos bilionários, né? Que não tinha tanto investimento assim naquela época, na virada do século, né? Não tinha muitos investimentos, não tinha. Era muito mais projetos de melhoria, e aí vieram os grandes investimentos. Veio uma onda, assim, aquela onda de investimentos pesados, né? Em mineração, em logística, projetos de capital pesados. Né? Então, nós começamos a nos preparar para isso. Eu comecei a desenvolver junto lá com a equipe lá do Maurício, né? A gente começou a desenvolver todo um sistema de gestão e de implantação de projetos. Aí, naquela época, a gente começou a contratar também pessoas que tinham experiência como líder de projeto. Então, foi uma fase de profissionalizar. E além de desenvolver o modelo de gestão de projetos, eu também fazia as avaliações dos projetos. Então, viajava todo o mundo, aí, o Canadá, Austrália, Indonésia, viajava para a África, todos os lugares onde a Vale estava implantando projetos, megaprojetos. Eu comecei a avaliar de acordo com a metodologia FEL, de fazer toda essa... entender onde os projetos erravam, né? Quais eram os grandes mitos da gestão de projetos que a gente tinha que desfazer, mostrar que realmente tinha caminhos melhores, os caminhos das boas práticas, as melhores práticas de gestão. Então, eu comecei fazendo essas avaliações e integração com todas as equipes e tal, até o momento em que eu estava lá em Oman, lá fazendo uma visita lá ao projeto de Oman, e o Sérgio Leite, que era o diretor, country manager, me falou assim, então por que você não vem para cá fazer? Já que você está normatizando tanto. Você já está... Você sabe tudo. Realmente tinha todo o mapa nas mãos, né? E foi até quando eu conheci o Davi. A gente conheceu nessa época. Davi foi a pessoa que me ajudou a organizar e fazer todo o planejamento do projeto da pilotação do porto lá de Oman. Eu aceitei o desafio, fui para lá, o projeto foi um sucesso, né, quebrando uma rotina que tinha de vários insucessos em megaprojetos, né, no passado, tirando a área de alumínio, que tinha já um histórico bom, mas na área de ferrosos era muito ruim, né? Então, a gente quebrou essa escrita, fizemos o projeto lá, foi um sucesso, e daí continuei na carreira de projetos. Bom demais. Pô, você trouxe... Tem muito assunto, né, cara? Acho que vai ser até difícil a gente ficar aqui em 2 horas e 50. Mentira, pessoal. Quando você trouxe, né, vou explorar um tema, você falou muito da frase do herói, da profissionalização em projetos. Olhando essa trajetória, e é legal, porque você foi operação, você foi normativo, área de excelência, manutenção, foi área de implantação de projetos, teve uma cadeira de CEO de um novo negócio ali na planta como tudo. Então, você percorreu quase todas as fases de um negócio, de uma planta de mineral, ou seja, aquilo que você falou, talvez não sabia. E nessa linha, o que você enxerga dos principais desafios de um mega projeto que, eventualmente, poderia trazer de lição aprendida para a nossa audiência, né? Quais, se eu fosse enumerar, talvez umas 3 principais lições aprendidas que você teve durante a tua jornada? O projeto, eu acho que sim, ele tem que começar certo. Quando ele começa certo, você já tem meio caminho andado para saber que vai terminar bem.
E começar certo significa planejar, né? Ou seja, gastar tempo, pensar, planejar. Não quer dizer que você tenha que fazer devagar, não é isso. Sim. Mas você pode fazer rápido, mas fazer certo, fazer bem, cumprir todas as etapas que você tem que cumprir. Tomar as decisões nos momentos certos, né? Ou seja, cada coisa a seu tempo. Então, eu falo que o FEL é simplesmente isso, é fazer cada coisa ali no seu devido lugar, no seu devido tempo, no tempo certo, necessário, porque tem coisas que demandam muito tempo de desenvolvimento, tem coisas que você já tem pronto. Lá em Oman, por exemplo, a gente já tinha uma planta no Irã que era muito parecida com a nossa, a mesma tecnologia nossa. Então, o que nós fizemos? Nós fomos para o Irã conhecer e trouxemos lá, pegamos, não é só pegar da prateleira e colocar, né? Lógico que você tem toda uma questão ao redor que tem que ser muito bem cuidada. Mas, pelo menos, a tecnologia já estava dominada. Então, planejar. O segundo passo é liderança, né? Tudo se resume a uma boa liderança que tenha consciência de que não é um herói, não faz sozinho, né? Ele faz com uma equipe, tem gente para fazer as coisas, para tomar as responsabilidades, para fazer cada coisa né, da maneira certa, nas decisões sejam bem conhecidas por todos, niveladas com toda a liderança, seja todo mundo tenha oportunidade de opinar, de colocar suas posições e assim possam tomar as melhores decisões. Com certeza. Não é porque alguém quer, não é porque o chefe quer, né? Porque o líder quer assim. Querência, né? Então, eu acho que são duas questões primordiais. E a execução, né, ela vai ser uma consequência disso. Uma execução focada na qualidade, na segurança, porque o resto é consequência. Fiz um bom planejamento, eu tenho liderança, agora os desafios vai fazer bem, começou bem, vai terminar bem. Ali pela metade você já sabe se você está no caminho certo ou se aderente ou não, né? Ou se não vai dar. Vou puxar com o Edu também, né? Edu tá pegar a percepção dele, o que você acha? Edu, agora vamos meter uma difícil para ele. Poxa, tá bom. Agora vai lá. Você viu, zagueiro. Mas Edu, brincadeira. Você também, né, Edu? Assim, você é um cara que implantou um grande projeto, a gente está falando até mais cedo, um grande projeto, Minas Rio, na Veron, né? Você já participou de N implantações, lidera com maestria, né, toda a parte na Vale. O que você considera, meu amigo, os principais pontos aí de complexidade na implantação de projeto? Né? O que você traz ali de lições aprendidas? Que você poderia complementar o Ivan, né? Eu acho que vai muito nessa linha que o Ivan citou, né? Acho que assim, complementando, acho que a questão das definições, né? Premissas e restrições têm que estar muito bem levantadas no início do projeto, isso facilita muito. Então, quando você não tem premissas e restrições, eu acho que bem definidas, acaba atrapalhando o plano, né? Então, isso é muito importante ter esse levantamento. A questão das pessoas, né, que a gente comentou aqui também, que o Ivan comentou, acho que é muito importante essa questão das pessoas, ter pessoas certas nos lugares certos, extremamente importante. E eu acho que a questão do propósito. O propósito tem que estar bem definido também com todo o time. Quando o time abraça o propósito, facilita demais a questão da implantação também aí de projetos de uma maneira geral. Boa. Falando sobre liderança, né, que você puxou, e aí no início da sua descrição da sua vida profissional, você falou que começou a atuar em projetos e foi colocado numa posição de líder e sem ainda entender todo o cenário, etc. E aí, como que esses projetos que você está narrando aí, ou seja, a atuação em megas projetos, formou-se o seu estilo de liderança e que ensinamento você capturou para que hoje seja um líder reconhecido? Eu digo o seguinte, a gente sempre se espelha nas pessoas, né? Porque a liderança é uma formação, é um crescimento. Você não nasce sabendo as coisas, não nasce líder. Você pode até ter algum carisma, mas o carisma é só um aspecto da liderança. Não é a liderança.
Então, você se espelha muito nas pessoas, e tanto para o bem quanto para o mal, né? Você vê aquelas pessoas que você admira e fala assim, nossa, eu quero ter um pouco dessa pegada, né? Sim. E você também vê pessoas que falam assim, não, esse aqui não quero passar não ser. Quero passar nem perto. É um exemplo do não ser, exatamente. Então, foram pessoas importantes na minha vida, na minha trajetória, que eu admiro. Por exemplo, na área de projetos, o Maurício foi o meu grande mentor, né, quando eu comecei na área de megaprojetos, né? Antes disso, logo no início da minha vida profissional, eu tive o Vander Nepomuceno, lá em Carajás, que era também um líder fantástico. Tive o Joaquim Martino, tive várias pessoas assim, que eu tenho uma admiração muito grande e que sempre busquei alguns aspectos, né, para melhorar a mim mesmo, melhorar a minha forma de atuar, de agir e tudo. Então, como eu era muito técnico no início, às vezes eu até criava alguma animosidade, porque numa discussão, quando você está certo, você quer mostrar que você está certo, né? Sim. E você quer vencer uma discussão, mesmo que seja profissional ou em qualquer aspecto. E quando você está lidando com liderança, isso não é o mais importante, né? Não é você vencer uma queda de braço ali que vai fazer diferença. Então, eu já tive situações, por exemplo, que eu estava coberto de razão e tudo, eu sabia que eu estava certo e eu lutava até mostrar que eu estava certo, mas às vezes perdia uma guerra depois, né, por conta disso. Então, é um desenvolvimento. Aqui eu tenho um capítulo aqui no livro que fala só sobre liderança. Legal, fantástico. Porque foi justamente na época que eu assumi uma diretoria de projetos da Vale, que era uma das maiores áreas de projetos. Chegamos a ter 20 mil pessoas envolvidas em obras. Então, a minha atuação foi quase que direcionada para desenvolver a liderança, porque eu não podia estar presente em todos os lugares, em vez que eu estivesse eu não seria um super-herói que ia resolver todos os problemas. Então, os problemas se resolvem na hora, no balcão, né? Quem está ali no balcão... Empoderar, né, o time que está na frente. Tem que resolver. Quem está na frente é que tem que resolver. Né? E tem que tomar a decisão certa na hora certa. Se tem que parar um trabalho, tem que parar naquela hora, porque dali a 1 segundo pode ser uma consequência terrível. Sem dúvida. Né? Se tem que mudar alguma decisão, tem que mudar na hora. E aí entra o que você falou, né? Se eu não sei a estratégia clara ali do planejamento, o que tem que ser feito, premissas, restrições, fica sorte, né? Não fica... Exato, e fica aleatório. Fica aleatório. E a gente sabe que o projeto ele tem uma aleatoriedade muito grande. Ele tem... não é um trilho, probabilidade, né, das coisas acontecerem. Né? Então, por isso que eu falo assim, você faz um bom planejamento, você tem lá 1000 linhas no seu planejamento, você tem ali 1000 demônios escondidos ali. Sem dúvida. Que podem... Né, que você pode acabar com eles, mas alguns deles podem sobreviver aí, podem... Oportunidades e ameaças. Aproveitar uma oportunidade que surge. Então, eu acho que a liderança é um dos aspectos fundamentais para tudo. Fantástico. Mas para projetos nem se fala, né? Na sua visão, assim, que competências, que características um bom líder tem nos dias atuais? De ouvir, saber ouvir, né? Porque o que eu vejo muito é que as pessoas, às vezes, elas estão ali, mas ela não está realmente aprendendo o que você está falando. Né? Processar. Então, tem que saber ouvir, tem que saber se colocar de uma maneira construtiva. Tem que... Liderar é ir na frente, né? Não dá para ser aquele líder que fica ali sentado, só dando orientação, só falando, ver o que está acontecendo, ou seja, tem que estar na frente. Então, uma coisa que eu gostava muito de fazer é ir para a obra, colocar o cinto, todo o EPI, tudo, e ir até lá no último andar. Sim. A ver tudo que estava acontecendo, estar ali presente, estar ali junto com a liderança, mostrando que... Exemplo, né? Que o líder tem que estar
na frente. A gente até conversou isso hoje, por coincidência. Estava falando de um caso, tem mais tempo, tá, Ivan? Eu trabalhei numa construtora uma época que o planejamento ele era corporativo e ficava no PMO. E que a obra não tinha um planejamento. Isso deve ter uns 15 anos atrás. E isso era a realidade não só daquela construtora, de muitas. Né? Então, esse distanciamento, eventualmente, da área, seja da liderança em ver a execução do projeto, de achar que é simples. Eu fiz o planejamento agora a obra que se vira para chegar no resultado. Né? É uma receita para o fracasso. É uma receita para o que não fazer. Né? O que não fazer. Você cada um soltar todo mundo, cada um cuida da sua área e não vai dar certo. E o planejamento ele é iterativo, né? Ele tem muitos pontos ali que a gente vai ter que perceber ao longo e adaptar esse planejamento para o objetivo que você trouxe lá atrás. Né? Interessante do saber ouvir que o Ivan trouxe, né? Acho que é para tudo isso. E aí no nosso processo de desenvolvimento do próprio Veruncast, né? Porque a gente é engenheiro, cabeça de concreto, não nasceu para isso aqui, né? Não nasceu para isso aqui. E no nosso processo de evolução, uma das coisas que me marcou bastante a gente buscou profissionais que pudessem nos ajudar nessa parte de comunicação. Aí a pessoa trouxe o seguinte: você tem que ouvir para entender, não ouvir para perguntar. Só se você tiver esse mindset já ajuda bastante. Porque senão você fica naquela de o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer agora? E você perde o contexto da... Você está de corpo presente, mas você está pensando já na resposta, pensando no argumento que você vai usar. Isso. Você não está preocupado em saber o que a pessoa está falando, né? Às vezes ela está falando uma coisa de extrema importância que você tem que... né? Às vezes ela está certa, né? Você tem que entender... E por isso que eu falo assim, o modelo que a gente adotou em Oman é o que eu sempre levei na minha vida toda depois, em toda a minha carreira depois, que é de estar sempre junto. Você está... quando eu falo de liderança, eu não estou falando do gestor, do diretor, Sim. Todas as pessoas que tomam decisão, que tem alguma responsabilidade direta por tomar qualquer decisão que esteja, tem que estar ali naquela mesa para discutir, para fazer, para que manter o barco na direção certa, porque é muito fácil das coisas começarem a se perder. É muito fácil. E quando começa, aí vira uma bola de neve, porque aí você começa a pegar atalhos e os atalhos geram problemas, às vezes problemas de segurança, de pressão, e aí começa a acontecer acidente, desvio, e estouros e tudo mais, e aí você perdeu. Vai para o que não fazer. Isso se conecta com o tema da temporada. Que é? Transformação com colaboração. Né? Então, a gente está falando, se a gente não sabe ouvir, se a gente não dá abertura para o outro, o Ivan trouxe a questão de, às vezes, eu quero ser um líder impositivo e a minha opinião está na frente dos demais, e aí você não abre para colaboração, você não abre para uma discussão, para uma construção de uma solução mais devida em determinado momento. E ele trouxe pontos interessantes falando de trazer boas práticas, né? Então, assim, a roda já está inventada aí, né? É claro que a gente tem melhoria incremental, né? Assim, disruptiva também, mas traz boas práticas para incorporar no projeto, né, hoje Ivan? É muito voltado para a tecnologia, né? Então, assim, está tudo... automação, BIM, é tudo muito rápido, tudo muito... Sim. Mas se não souber fazer... não adianta ter tudo isso. Tem que ter a base do processo ali, né? Tem que ter a base do processo antes. Pessoas, processos e ferramentas, né? Sempre esses pilares são importantes. Isso tem que ser visto como uma ferramenta, não pode ser um fim. Exato. E então é isso. A pessoa tem que saber. Por isso que eu gosto do velho estilo. Você saber fazer, mesmo que seja ali na prancheta e tal, é importante, porque você cria uma base, uma sustentação para as coisas. Senão você joga um monte de dados lá, de coisas dentro de um sistema, não vai te trazer benefícios no final. Pegando esse ponto, né, que a gente está falando da temática, transformação na colaboração, e aí pegando até a sua história também, né, como executivo num grande Auner, né, você foi depois líder de um negócio, hoje está de novo, né, líder numa implantação de um novo projeto. Como é que você entende a perspectiva de colaboração entre os atores de um grande projeto, né? Então, o Auner, as empresas de engenharia, as construtoras, montadoras, como é que você enxerga
como que eles estão conectados em prol do que é melhor para o projeto e não eventualmente em prol do que é melhor para alguma das partes. Como é que você enxerga essa transformação nesse ecossistema complexo, né? Que é um ecossistema complexo, né? Que não é bem complexo e ele se torna mais complexo ainda dependendo da cultura do local onde você está. Né? Certamente. Então, por exemplo, você fazer um projeto no Brasil é diferente de fazer o projeto nos Estados Unidos, no Oriente Médio ou na Ásia, de uma maneira geral. Cada lugar tem uma cultura mais voltada para um EPC ou para uma aliança, para coisas desse tipo. Né? Então, você aprende muito nesses lugares todos. Aqui eu gosto muito da abordagem que o Davi e a Vera estão trazendo, né? De tentar integrar todo mundo, botar todo mundo para conversar. Porque esse modelo de cada um buscando os seus objetivos não é o melhor. Né? Lá quando a gente fez Oman, foi esse ponto aí de inflexão, né? A gente tentou fazer um modelo completamente diferente. E eu sempre tento replicar isso, mas às vezes a gente encontra barreiras justamente por causa da cultura. Que foi um modelo de integração do owner com gerenciadora, com vários players, né, para ter um objetivo só, toda uma equipe só, um objetivo único. Então, quando você está cada um buscando um objetivo diferente, realmente as coisas tendem a ser uma confusão. E a gente acaba se acostumando com isso. A gente acaba entrando no piloto automático, né? Entrando assim, a coisa funciona assim, desse jeito, então é assim que vai ser. Síndrome de Gabriela, né? É isso mesmo. Então, assim, mas é um trabalho longo, né? Um trabalho de mudança de cultura, é um trabalho que não se faz da noite para o dia. Mas tem que começar, né? Alguém tem que começar, tem que puxar, tem que... Claro. Mas também não vai conseguir mudar assim a indústria, sabe? Não vai conseguir mudar de uma vez. É um movimento paulatino de evolução incremental, né? Mas pode mudar um determinado projeto, uma frente, em algum lugar, assim, a gente vai mudando, vai fazendo aos poucos. Se você está ali no seu projeto, mude o seu projeto. Né? Mude o seu projeto. É o teu protagonismo, né? É você que faz, é você que está ali. Você tem todas. Uma coisa que eu não posso reclamar, assim, sempre fiz tudo da maneira que tinha que ser feito, né? Da maneira que eu gostaria, ou da maneira que se determina ou que as pessoas cobram. Não, é da melhor maneira para se atender os objetivos. Nunca tive problemas de recursos humanos, materiais, em nenhuma das empresas onde eu trabalhei. Sempre se eu tive sucessos e insucessos, foi consequência das decisões que a gente tomou. Algumas vezes a gente acertou, outras vezes a gente errou, mas sempre tentando fazer, aplicar o melhor modelo, o melhor... Né, ter a contribuição, ter engajamento das pessoas, das empresas, ter sempre um objetivo único. Boa. Excelente. Vamos aproveitar, acho que agora explorar um outro lado aí, Ivan, questão dos livros. Comenta um pouco para nós aí como é que é o processo, como é que você começou a ter esse gosto. Comenta um pouco para nós a respeito aí dessa explanação aí dos seus livros aí, por favor. Benchmark para a gente, viu, Gustavo? Vamos chegar lá, um dia a gente consegue. Eu tenho essa veia de escritor já da minha vida toda. Sempre gostei de escrever. Meu primeiro livro foi lá ainda adolescente, lá na escola, pré-adolescente, mas era na verdade, um caderno de redações que minha mãe guardou. Depois eu peguei, muitos anos depois, e falei assim, nossa, isso aqui está muito bom, eu vou copiar. Que legal. E aí eu sempre comecei a escrever trabalhos, né, para congresso, estava comentando isso agora há pouco com vocês, né? Sim. Sempre gostei de participar. Eu acho que é muito legal participar de qualquer fórum assim de troca de experiência, é muito bom. Então eu sempre escrevendo e sempre participando. Teve uma iniciativa na operação que eu participei, fui um dos líderes do programa de excelência da Vale, ainda da Vale. No início aí de 2000 e pouquinho. Aí a Vale achou que tinha que
tinha que implantar, estava naquela... Não é que seja um modismo, é que a empresa começa a ficar incomodada porque tem muito desperdício, muita ineficiência, e ela resolve fazer dar uma chacoalhada geral, né? Então, a gente teve, na época, um programa de excelência operacional. É esse que dá nome ao livro, porque foi a primeira iniciativa de excelência assim, organizada dentro da Vale, e eu fui uma das lideranças que estava responsável ali justamente pela área de mineração. Tinha a frente de logística, tinha uma frente de recursos humanos, de portos e tal. Eu estava na área de mineração e dando algum apoio também na logística, mas principalmente nas minas. Então, de todas as áreas, a gente já começou esse programa de transformação. Legal. Que era muito, muito simples. É você ter a galinha dos ovos de ouro, ou seja, você saber que você tem que produzir os ovos de ouro, mas tem que cuidar bem da galinha. Exato. Então, assim, cuidar dos meios para você ter os fins, medir corretamente, ou seja, você mensurar isso para você saber onde que você está e poder fazer um benchmark, comparar e tal. Depois a gente levou isso um pouco para a área de projetos também. Quando a gente começou lá com o Maurício a desenvolver o FEL, era a mesma filosofia de excelência. Então, nessa segunda edição aqui, eu já trago tanto a parte de operação quanto a parte da minha vivência em projetos. Perfeito. Então, foi isso que deu origem a esse livro. A gente desenvolveu esse trabalho. Eu gostava muito de escrever, então eu ia escrevendo muitas, às vezes, coisas assim... além do técnico, coisas mais imateriais, coisas mais filosóficas. Gostei tanto que depois eu fui estudar filosofia, fui fazer uma graduação em filosofia, escrevi um outro livro sobre um tema que eu adoro, que é a mitologia, sobre a criação do mundo. São várias culturas e várias histórias e várias abordagens sobre a criação do mundo. Então, um livro chama No Princípio, As Incríveis Histórias da Criação do Mundo. E um outro hobby que eu tenho é viajar de moto, né? Ultimamente, nos últimos 10 anos, tenho viajado bastante de moto, né? Mas sempre gostei muito de viajar, viajei o mundo todo. E aí... viajando, minha filha como minha garupa oficial, fotógrafa. A gente editou e lançou um livro juntos que chama A Estrada dos Girassóis. Perfeito. E o subtítulo são As Aventuras de Pai e Filha numa Motocicleta. Então, a gente viajou mais de 30 países, 10 anos viajando, 300 mil quilômetros de estrada. Então, a gente... Então, uma coisa vai puxando a outra, assim. Então, eu nunca parei, realmente. Nunca parei de escrever. No início, eu falava assim, eu não sou escritor, eu sou autor. Eu escrevi um livro, sou autor. Mas agora eu já começo a me sentir como um escritor. E é uma coisa que eu quero continuar fazendo depois que eu... Que legal. Depois que eu parar, né, me aposentar, mas eu nunca vou parar de viajar nem de escrever. Você tem que escrever um quarto agora, que é como trabalhar em mega projeto e ter tempo para escrever tanto livro. Não é? Acho que é o quarto, porque a gente aqui não conseguiu nem escrever um. Exatamente. Tá saindo, vai sair. Mas isso são fases. Eu tive fases assim que realmente não tinha tempo para nada. Quando eu estava lá liderando na frente do projeto e tal, realmente você acaba se dedicando muito. Sim. Mas acaba também pegando vivência, né? Muito aprendizado, muita vivência, muitas coisas que... Então, o que eu gosto de fazer é anotações. Assim, eu faço, principalmente quando eu estou viajando. Assim, as ideias surgem muito quando eu estou em cima da motocicleta. Seu tempo de meditação, talvez. Estou meditando, sou o meu psicólogo, meu próprio psicólogo. E meu capacete é o consultório. Então, que fantástico. Eu vou anotando mentalmente as coisas. Depois eu paro num posto e falo assim, não, eu tenho que dar uma parada agora, senão eu vou esquecer. Então, eu vou e escrevo algumas coisas. Então, muita coisa que está aqui nesse livro e nos outros livros saíram assim, de anotações que eu ia fazendo. Depois você vai juntando e vai mesclando aquilo tudo até a coisa colar e fazer algum sentido. Tem um preferido, Ivan?
Olha, não tem preferido, é igual filho, né? Livro é igual filho, é um filho de papel e tinta, cada um com a sua particularidade, mas eu diria que o último livro, que tá com Por a sua Minha Filha, é filha. muito especial. Marcante, né? Memórias aí, né? São 10 anos de viajando é um livro especial. Esse aqui ele traz aí 20, quase 30 anos de experiências, mais voltadas para o lado profissional, né? Mas também tem muita coisa... Com certeza. Muita coisa interessante. Talvez a gente pode pensar em 10 anos também, cara. Menos, 2 anos. A gente tá tirando um pouco a nossa pressão aqui de temporada de Verão Cash. Baseline. Baseline. Mas, Ivan, fazendo alguns paralelos, a gente falou sobre a importância da liderança e planejamento. E aí a vida é uma só. Né? Não adianta a gente desconectar a vida pessoal da profissional. Né? A gente é um ser humano que está conectado. Quais são as influências que você teve, até em relação à filosofia, à própria literatura, à própria moto, que você traz para a sua carreira de executivo? Né? Você falou que até o próprio capacete, eventualmente, ele é o seu psicólogo, né? Mas olhando a perspectiva de liderança, e a comunicação, por exemplo, é uma chave para isso, a própria escritura, né? Você, como escritor, tem que ter clareza do que está colocando de ideias. O que isso... Todo esse conjunto, né, de competências softs, né, de liderança, a parte de entender melhor o outro, talvez a filosofia, entender a si mesmo. O que isso te ajudou na carreira profissional? Eu sempre tive muito envolvido assim, em algumas frentes de mudança, de transformação. Eu falo o seguinte, eu nunca tive aquele prazer de você... pegar um assento quente, né? Você saiu uma pessoa, você sentou no lugar e só continuar as coisas. Então, tudo é um processo de transformação, né? Então, tudo, até a filosofia, outros cursos que eu sempre tive, a Vale sempre investe muito nas pessoas, né? Então, sempre tive muitas oportunidades de viajar, de estudar fora, de conhecer muitos lugares. Então, muitas operações, visitei Minas aí pelo mundo todo, operações, logística. Então, isso tudo vai te dando uma bagagem que você vai usar. Você não consegue transformar as coisas do nada, ou seja, criar uma coisa assim. Então, você sempre tem esse... vai juntando informações, juntando conhecimento, juntando essa bagagem, e aí você consegue transformar, você consegue se transformar. E consegue transformar o seu ambiente, as pessoas, a sua equipe, e consegue fazer muito melhor, né? O objetivo é sempre fazer melhor, não é fazer você criar uma revolução de repente você acaba com tudo e começa tudo do zero. É fazer mudanças paulatinas e aí você conseguir chegar a uma transformação que realmente leve a uma mudança de patamar, seja no projeto, seja na operação. Mas aqui, principalmente em projetos, né, que você tem um ciclo definido, não dá para você ficar ali ensaiando muito, né? As coisas têm que acontecer no tempo certo, muito rápido, né? Então você tem que estar bem preparado. E que vem muito na base da eficiência, da excelência operacional, ou seja, eu ter ali o processo bem estabelecido para garantir a melhoria contínua. Se eu não tenho um processo base, como é que eu vou conseguir a melhoria, né? Então, fica muito numa ideia de Quando eu vim para incremental. Diretoria de projetos aqui do Sul, né, de Ferrozes da Vale, já tinha uma equipe lá, um núcleo de uma equipe. Tinha 500 pessoas, 50 pessoas, digamos. Em 1 ano, 2 anos, nós multiplicamos isso por 10 e chegamos a ter 20 mil pessoas entre próprios e terceiros, 20 mil pessoas. Muita gente. Ou seja, é uma coisa assim, você tem que ter uma equipe muito, muito bem preparada. Né? Então, foi nessa e outras oportunidades que eu vi que assim, a grande função, ou a grande responsabilidade do líder é de formar lideranças, formar sucessores, formar pessoas que estejam aptas a assumir os desafios que vão aparecendo, né? E vão surgindo ali a todo tempo. Então, você tem que estar investindo, tem que estar fazendo um trabalho com muita substância, né? E é o legado, né, Ivan? E isso perpassa, não é tanto técnico, é muito mais
comportamental, muito mais filosófico. Eu falava muito de filosofia quando eu estava indo lá nos projetos, sempre falava muito de filosofia, eu trazia muitos casos que eu gostava de aplicar na nossa vida prática, nossa vida real, mas que tinham toda uma história por trás. Por quê, né? Que muitas vezes passa pelo caminho do herói. Sim. E esse caminho é uma coisa que eu vejo, que eu vi e que eu sempre vejo que a gente tem que desconstruir cada vez mais. Desconstruir para reconstruir de uma maneira diferente. Sem dúvida. Boa. Bom, aproveitando aí, Ivan, sua bagagem, experiência, ensinamentos, etc., queria que você trouxesse para a nossa audiência, para a galera que está te acompanhando e está começando nesse ramo de projetos, alguma dica, algum conselho que você possa trazer para quem está entrando nessa área agora. O combinado era fazer as perguntas difíceis para o Eduardo. A gente pode jogar para o Edu primeiro, para você ter tempo, né? Aí, Edu. Não, a última a gente está deixando para ele, que é ainda mais difícil. O zagueiro. Porque, assim, já falei muitas coisas aqui que podem se tornar conselhos, né? Mas eu teve um conselho em particular que eu acabei de falar aqui com outras palavras, né? Uma vez uma pessoa me falou assim, olha, não tenta mudar tudo de uma vez. Não tenta resolver todos os problemas Revolução. de uma vez. Pega uma coisa de cada vez, foca uma coisa de cada vez. E principalmente em você mesmo. Se você quer mudar alguma coisa em você, foca naquilo. Exato. Se você vê que tem que... né, conversa com as pessoas, você tem lá o feedback, todo o tempo você tem feedback dos seus colegas, da sua liderança, de todas as pessoas. Então, você sabe que você tem que mudar alguma coisa, né? Sim. Então, você tem lá 5, 6 coisas, às vezes você tem que melhorar, mas foca uma coisa, tenta melhorar em um aspecto, depois tenta passar para outro, foi um pouco da minha vivência. Eu cheguei a cair de paraquedas na planta de minério, né? Caí de paraquedas, numa posição de liderança lá, de chefe, mas assim, eu preciso me desenvolver para isso. Sim. Mesma coisa quando me convidaram para assumir a diretoria, o diretor me perguntou assim, você tá pronto? Eu falei assim, não, estou longe de estar pronto. Muito pelo contrário, eu estou aqui muito bem, aqui não quero mudar, mas não tinha como ser diferente, né? Eu tinha faz parte do processo. Responsabilidade. Tive que encarar, e aí eu fui focando em algumas coisas, cada coisa a seu tempo. E vai mudando os desafios, né? Sem dúvida. Vou perguntar agora para o Edu também, né? Edu, acho que um ponto que a gente queria trazer para ti, e a gente falou até sobre transformação e colaboração, né? Quais principais desafios e tendências que você enxerga nessa temática para o mercado que a gente atua hoje em implantação de projetos, trazendo um ponto que você traz muito sempre, né, cara? O feijão com arroz também, Rice ou seja, and beans. rice and beans. Mas como que eu trago rice and beans no Veroncast, hein, pessoal? O que é isso, hein? Onde chegamos? Onde chegamos, Gustavo Roberto? Mas o que você vê, assim, dessa implantação, né, de melhores práticas, indo na linha que o Ivan trouxe também, né, de ter foco, o que você enxerga de oportunidades para a gente avançar? Acho que oportunidades tem demais, né? O Ivan trouxe aí vários momentos aqui que ele traz essas várias oportunidades de colaboração e etc., principalmente relações aí, né, entre as partes owner, contratadas, gerenciadoras, né? Então, acho que tem muita oportunidade nesse aspecto. Acho que o principal desafio ainda é cultural, né? Igual como o Ivan comentou. No Brasil ainda tem muita questão do que manda na relação, o contrato. Independente aí do projeto, do propósito e etc. Então, acho que o principal desafio é quebrar esse paradigma. Como o Ivan também comentou, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para o outro. Ainda tem muita questão do aculturamento nesse sentido. E eu acho que a gente está começando a fazer coisas significativas nesse aspecto, né? A Vero está puxando muita coisa interessante, tem a questão também do C2 Hub, tem muita coisa interessante que tem sido trago. Essas conversas com todos os ônus e as outras partes também envolvidas, com fornecedores, etc. E eu acho que isso aí vai trazer melhorias significativas, mas a principal barreira, no meu ponto de vista, ainda é cultural. Legal, fantástico. E quando a gente fala de cultura, o Veroncast ele vem para democratizar conhecimento com pessoas igual o Ivan, igual você, Edu. Para quê? Para a gente trazer números, casos
causos, né? Como um bom mineiro. Deu assunto, hein? Deu assunto. Acho que tem um capítulo do nosso livro, vai ser só do que a gente conversou. Lógico, liderança e agora... Já tem um capítulo. Eu tô mais tranquilo, porque ele falou dos 10 anos com a filha dele, então a gente pode... Só passou um. Tem 9 ainda pela frente. Os 6 meses, né? Mas temos, cara, acho que assim, a meta dada, a meta tem que ser cumprida. Vamos falar do resumo aqui? Vamos falar do resumo. O que foi útil para mim? Vai lá, o que foi útil para você? Quase que eu me enrolei aqui nas minhas anotações. Tanta coisa que a gente conversou. É porque o chat GPT, pessoal, ele ficou um pouco de férias ali, ele tá voltando, tá meio enferrujado. Tem, então acho que um chinês aí na frente, acho que vou trocar o chinês. Então vamos lá, conversamos com o Ivan Montenegro, conhecemos um pouco da trajetória profissional dele. Ele trouxe logo no início a importância, no início da carreira dele, do senso de organização. E aí depois falamos sobre um pouco da entrada dele na área de projetos, alguns mais dores, desafios do megaprojeto, algumas lições aprendidas. E aí ele trouxe que um dos itens importantes é começar certo. E aí a importância do planejamento. Outro item que ele também trouxe, a importância da liderança, né? Ter uma liderança proativa, engajada. E aí como ele se formou, como ele teve essa formação de liderança, observando com as referências que ele teve durante a vida. Falamos sobre competências de um bom líder, então saber ouvir, estar presente onde está acontecendo e saber fazer, né? Ou seja, tem uma base técnica robusta. O Eduardo também trouxe a questão, junto com o Ivan, sobre a importância da colaboração do projeto. Agora, no final, falamos sobre o desafio cultural para que essa colaboração esteja presente. Falamos sobre aí, pessoal, Amazon, por favor. Falamos sobre a veia, escritora do Ivan, a história dos livros dele. E ele trouxe um ponto importante, que é cuidar dos meios para chegar ao fim. Fantástico. Né? Uma das coisas que ele escreve aqui no livro. Falamos sobre, agora no final, a importância do processo de transformação, a responsabilidade do líder. E aí tem uma coisa que a gente já fala nos nossos Veroncasts, que ele trouxe com muita propriedade. Qual é a responsabilidade de um grande líder? Formar sucessores. Fantástico. Perfeito, acho que isso tem que estar na nossa mente. E, por final, conselho para você, galera, foca. Uma coisa de cada vez. Melhoria contínua, né? Tem uma base. Edu, traz pra gente aí qual foi o seu principal achado, o que você aprendeu com a gente hoje? O que foi útil para você? O que foi útil para você? Mas acho uma coisa que o Ivan citou, que meu pai me citou também quando eu estava começando a carreira de engenharia também, assumindo esse papel de liderança. Ouvir, escutar e observar. Isso é muito importante, acho que no início, quem está assumindo cargos de liderança, ainda mais agora no início de carreira, isso é muito importante. Não ser afoito, segurar a questão da ansiedade, observar bastante o meio e liderar por exemplo. Acho que isso aí é o mais importante que a gente precisa fazer. Da mesma forma para você, Ivan, o que foi útil para você nesse grande bate-papo que a gente teve aqui sobre liderança, né, em grandes projetos? É sempre um prazer, né? A gente sempre está ouvindo, escutando aí as coisas que são tão importantes, né, para a gente levar na nossa vida, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês, é uma experiência diferente, né, participar desse Veroncast aqui. Sei que vocês estão fazendo um trabalho fantástico, né? Vocês estão fazendo um trabalho de transformação, de valor. E isso é muito legal, muito bom. Deixa pra gente também, pessoal, o que foi útil para você nos comentários. Eu, né, já brinquei com o pessoal da produção aqui, Joel, sempre fantástico. Vamos fazer um sorteio. Só dando mais trabalho pro Joel. mais trabalho pro Joel, né, cara? Ele dá trabalho pra gente, por que não, né? Então, assim, vamos fazer o sorteio do livro. Deixa aí pra gente o que foi útil para você. E agora também eu quero, né, falar de um autor aqui, best-seller. Excelência se traduz em qualidade, em eficiência aliada à eficácia e, em última instância, em amor pelo que fazemos. Então, esse autor aqui, né, é um best-seller. Ivan, obrigado pela participação conosco, por estar aqui de coração, de forma genuína. Não sei se você reconhece quem escreveu essa frase. É nosso carinho, né, da nossa produção que está aqui conosco, né, Joel? Obrigado pelo carinho, meu amigo. Obrigado. Muito legal. Gostei aqui da homenagem. Boa, obrigado. Pessoal, é isso. Veroncast de volta. Calma. Pô, primeiro do ano. Vamos terminar bem, né? Vamos terminar com uma salva de palmas, não é isso? Valeu, pessoal. Obrigado. Boa. Vamos. Este episódio contou com o apoio da Veron Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente.
Acesse www.veroninstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.